Quero falar um pouco com vocês sobre revestindo-se das armaduras de Deus. Eu gostaria de analisar com vocês um pouco aqui algumas razões pelas quais nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Quero encontrar com vocês alguns motivos que sirvam de ânimo para que possamos buscar e nos revestir dessas armaduras. Estamos diante de um texto que fora escrito pelo apóstolo Paulo, como a maioria das epístolas do Novo Testamento. Ele escreve também a de Efésios. E para aqueles irmãos, ele escreve uma série de conselhos importantes para que aqueles irmãos pudessem se reanimar diante daquele momento de tribulação que estava sendo apresentado, porque na ocasião em que essa epístola fora escrita, Paulo estava preso em Roma. E por isso ele exorta aos irmãos para que não desanimem diante das adversidades. Tanto assim é que nos versículos seguintes, após os versículos que lemos, mais especificamente o versículo 31, 32, ele vai pedir oração por ele também, por causa justamente das adversidades na qual ele se encontrava. Mas o fato é que ele está recomendando os irmãos a revestirem-se das armaduras de Deus. Nessa noite, meus amados irmãos, o Espírito Santo também, ele quer nos recomendar que nós venhamos nos revestir dessas armaduras. Como os irmãos podem notar, até mesmo no início do versículo que eu acabei de ler, que foi o versículo de número 11, eu sempre gosto de tratar o texto em uma interpretação, até mesmo gramatical, porque a Bíblia brasileira é uma das melhores Bíblias para se pregar, pastor. Eu estava ouvindo os estudiosos falar, eu me alegrei. Uma das melhores traduções é a da língua portuguesa. Então, quando eu pego a Bíblia, pastor Ed, eu gosto de me esbaldar um pouco na língua portuguesa. E quando eu olho a introdução aqui, quando Paulo diz revestivos, isto aqui está no imperativo, e ao mesmo tempo esse pronome que aparece aqui, vos, ele transmite uma ideia, pastor, que além de ser uma ordem dada para os irmãos, transmite a ideia de que a ação é do indivíduo, de ir lá no paiol e tomar para si a armadura. Para você entender melhor, o que Paulo está dizendo é que nenhum crente em Jesus pode ficar no reino espiritual sem estar revestido. Porque quando um crente está no mundo espiritual e ele não está revestido, ele corre um sério risco espiritual. Ele corre o risco de ser enganado pelo diabo e pior, ele corre o risco de se perder por causa dos enganos satânicos, como nós iremos ver ao longo da meditação. Por isso, é uma ordem, revestivos, mas esta ordem também, ela indica que o indivíduo é quem toma a atitude de se revestir. Ou seja, não é Deus que reveste você. Deus apresenta a armadura para você e você vai lá e toma posse dessa armadura para a sua vida. Quando nós continuamos a leitura aqui, vocês vão poder observar que ele vai dizer no verso de número 13, de modo mais enfático, tomai, vá lá e agarre a armadura. Vá lá e tome posse da armadura para você. Porque tem gente que no mundo espiritual fica olhando para as armaduras e não vai lá tomar posse. E acha que é Deus que vai colocar a armadura nele. No entanto, Deus ele vai apresentar para você as armaduras, vai colocar à sua disposição, e você vai lá e toma para a tua vida as armaduras. Então, como eu disse a princípio, é você que toma a armadura. Sou eu que tomo a armadura. Porque há uma necessidade de todo crente em Jesus tomar para si esta armadura. O nosso inimigo espiritual, Satanás, quando ele olha para mim e ele olha para vocês, irmãos, ele não está nem aí para o tempo de crente que nós temos. Ele não está nem aí para o conhecimento teológico que nós temos. Ele não está nem tão pouco se importando com a nossa aparência. Quando ele olha para nós, ele quer saber se nós estamos
ou não estamos revestidos das armaduras de Deus. Quando o crente não está revestido, o diabo não respeita ele. O diabo não tem o menor receio de confrontá-lo e de enfrentá-lo. Mas quando o crente está revestido das armaduras de Deus, a coisa é diferente. O diabo já o olha com o maior respeito. O diabo já vê esse crente como uma autoridade espiritual. O diabo já recua diante deste crente, porque ele sabe que este crente está capacitado, está apto a guerrear contra ele e com o detalhe, vencê-lo, porque a armadura é de Deus. E quando o crente está revestido da armadura de Deus, pode se levantar Satanás, pode se levantar principado, potestade, força espiritual da maldade. Ele vai estar o crente de pé, cheio da graça, cheio do poder, para vencer todas as armadilhas de Satanás. Então, irmãos, é importante que todo mundo que está ouvindo essa palavra entenda isso. Você e eu precisamos tomar as armaduras de Deus. Mas a pergunta, e a resposta está na leitura, a pergunta é: para que é que eu tenho que tomar essas armaduras? Para que é que eu tenho que ter essas armaduras em mim? Eu nem vou forçar o texto. Você vai olhar para o texto e ele vai falar com você. Agora olhe, por favor, para a sua Bíblia, verso 11. Olha para que é que nós temos que tomar as armaduras. Verso de número 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Precisa forçar o texto? Olha aí, é para quê? Na própria leitura. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não precisa nem forçar o texto. O próprio texto vai dizer para quê. Irmãos, o diabo ele é terrível. E ele tem astutas ciladas. Uma pessoa astuta é uma pessoa esperta. A Bíblia está dizendo que ele é esperto. Esperto para quê? Para criar ciladas. O que é cilada? Ciladas são emboscadas, são ações surpresas. Em muitos momentos que a gente não está esperando, o diabo pode nos surpreender. E com o detalhe, nos surpreender naquilo que nós não esperávamos que ele nos surpreendesse. Ele pode tentar fazer um revés dentro daquilo que nós não esperávamos. E através desse revés, ele pode causar na pessoa aquilo que é a decepção, a tristeza, o desânimo, o abatimento. O diabo sabe, infelizmente, trabalhar contra o cristão. Ele sabe como tentar desnortear o cristão. Ele sabe como tentar matar a fé do cristão. E quando o cristão está revestido, o cristão está firme contra as astutas ciladas dele. Quando o diabo vem contra o cristão para armar uma cilada, ele pode até armar a cilada pode até dar certo, mas o cristão vai estar firme porque ele está revestido das armaduras de Deus. A luta vem, a luta passa e o cristão fica firme de pé. Jesus, autor e consumador da sua fé. Não pense, e você sabe disso, que o diabo não conhece o teu ponto fraco. Ele conhece o meu, conhece o nosso ponto fraco. E ele vai tentar nos surpreender aí. Mas, como disse, e agora repito, baseado no texto, ele só irá nos vencer, irmão, se nós não estivermos revestidos. Porque vai ser surpresa. Tem surpresas, irmãos, que dilaceram a gente. Tem surpresas que acabam com a gente. E é nesse momento que o diabo vem no seu ouvido e fala assim: se Deus está contigo, transforma essas pedras em pães. Se Deus está contigo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Se Deus está contigo, eu tenho o mundo todo para te dar, prostra-se aos meus pés. O diabo ele vai articular em cima da sua dificuldade. Mas o Espírito Santo, nesta noite, está saindo na frente, está dizendo: tome toda
da armadura de Deus. Não se ache forte. Não tome a armadura do conhecimento humano. Não tome a armadura suas próprias. Quando Davi foi lutar, ele não tomou a armadura de Saul, não. Espiritualmente, ele tomou as armaduras da fé para enfrentar Golias. E da mesma forma deve ser eu. E da mesma forma deve ser você. Tome as armaduras de Deus. Porque quando o diabo armar ciladas contra você, você vai olhar para a cara do diabo, vai rir. Porque você vai estar firme contra as astutas ciladas dele. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é a cilada que ele tem armado para mim e para você amanhã. Mas Jesus está falando para nós hoje: revista-se. Vá no paiol e tome as armaduras, porque ele vai armar cilada. Está no texto. Estou nem forçando o texto, o próprio texto, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai armar cilada. Eu não sei qual é a cilada, mas que ele vai armar, vai. Isso aqui não é má notícia, não. E nem tampouco é profecia. É simplesmente exposição da Bíblia. A Bíblia não erra. Vai armar ciladas. Mas o conselho de Deus é: esteja firme. O segundo conselho que Paulo nos dá aqui, pelo qual devemos tomar as armaduras de Deus, é para que possamos lutar contra as hostes espirituais da maldade. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que eu tenho que tomar as armaduras de Deus? Para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, o texto já se inicia dizendo: a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas sim contra as forças espirituais. A luta que eu tenho, a luta que você tem, não é contra aquela pessoa que nos persegue ou que nos odeia, não é contra ele. É contra quem está levando ele a nos odiar e a nos perseguir. Por trás de alguém, o ser humano, de um modo geral, ele vive sob motivações. O ser humano é motivado. Por exemplo, por que você está aqui nessa noite? Você foi motivado pelo Espírito. Assim como você, eu estou aqui arrasado, de cansado, fisicamente falando, espiritualmente novo, mas espiritualmente arrasado. Desde 5:30 da manhã que eu luto. Então a gente chega nessa hora do dia, aí eu costumo brincar em casa e dizer assim, com os meninos quando começam a encher o saco, eu digo: o saldo da paciência já acabou, já gastou durante o dia, aqui agora só está o cacareco, então não pega no meu pé não, já foi o saldo. Então chega da noite, irmãos, agora 8 horas da noite, arrasado, mais de 12 horas em pé, trabalhando e tal, interagindo, correria e etc e tal. Mas, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue. A nossa luta ela é espiritual, e a luta espiritual ela é 24 horas por dia. O diabo não cessa de tentar nos emboscar, de tentar nos encurralar, de tentar nos pegar. E quando as pessoas se levantam contra nós, como eu estava dizendo a princípio, você precisa entender que todo mundo é motivado. O que trouxe você aqui nesta noite, quem motivou você a estar aqui nesta noite, foi o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, você não viria aqui porque você está cansado, você está vencido pelas lutas dos dias, no sentido de esgotamento físico, mas uma força dentro de você, que é o Espírito Santo, motivou você a estar aqui nesta noite. E mesmo cansado, mesmo fadigado, você está aqui levantando a sua mão e dando glórias a Deus e exaltando o nome do Senhor. Isso é o Espírito Santo. Então, assim como você é motivado pelo Espírito Santo a estar na igreja, tem gente que é motivado por Satanás para lhe perseguir. E você precisa entender que a sua luta não é contra a carne. Se você lutar contra a carne, porque a luta está vindo de alguém, você vai fazer o jogo que o diabo quer. Porque o diabo já jogou alguém contra você, e agora você está se jogando contra a pessoa. E o diabo simplesmente vai dizer: o jogo que eu armei está dando certo. Então Paulo já descarta: a nossa luta não é contra a carne, e nem é contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra as forças do mal. E como é que a gente enfrenta isso, pastor? Em oração. Quando alguém perseguir você, quando alguém vier contra a sua vida, dobre o seu joelho
E chegando em casa, você ora pela pessoa e afronta o demônio que está na vida da pessoa. Fala para Satanás: Satanás, eu sei que é você que está usando fulano para me perseguir, mas eu te repreendo em nome de Jesus. Amanhã eu vou encontrar ele e você vai estar destruído, amarrado. Eu lhe expulso da nossa amizade, eu lhe expulso do meio do trabalho, eu lhe expulso do meio da minha família. E quando você encontrar aquela pessoa, você vai notar algo diferente. Ele vai voltar para você, em alguns casos até vai pedir perdão pela grosseria. Porque você não lutou contra a carne, nem contra o sangue. Você lutou diretamente contra o mundo espiritual, contra o diabo. Mas isso só é possível se você estiver revestido das armaduras de Deus. Você precisa enfrentar as hostes do mal revestido e revestida das armaduras de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu falar um pouco sobre essas hostes espirituais bem rapidinho. O texto vai dizer o seguinte para nós, verso 12: temos que lutar contra principados. O que é um principado? Um principado trata-se de um governo de um príncipe. Está se referindo a demônios que governam o mundo espiritual do mal junto com Satanás. Aí continua o texto: contra as potestades. O que é potestades? Existe aqui, é necessário fazer aqui, pastor e igreja, uma bifurcação aqui no campo da compreensão. Potestade aqui pode estar se referindo a uma outra classe de demônio. Na verdade, a palavra potestade significa poder. Tá? Pode estar se referindo a outra classe de demônio. Mas também pode estar se referindo ao poder do próprio principado. Por quê? Na antiga Roma, quando um príncipe mandava, a força ou o governo do príncipe era chamado de potestade. Ou seja, o poder do príncipe era que era chamado de potestade. Era um principado com potestade. Mas aqui no texto, aí tem uma bifurcação aqui, Éder. Tem uma bifurcação. No texto pode estar se referindo a demônios. Mas se Paulo estiver pegando o sentido do governo romano, como alguns estudiosos dizem, está se referindo ao poder do príncipe, que ele acabou de colocar aqui. Nós temos que lutar contra principados e contra potestades. E aí ele continua: contra os príncipes das trevas deste século. São demônios que atuam como príncipes neste mundo. São forças espirituais da maldade, que, como você sabe, estão divididos em legiões. Uma legião está dividida em centúrias. Centúrias estão divididas em decúrias. Isso aqui é conta romana, né? Por que, pastor, você colocou essa conta? Porque na Bíblia aparece demônio como legião, né? Então esses demônios existem. Os demônios, eles estão arregimentados. Sabe o que é que eu tiro como conclusão aqui? Do verso 12, escute isso. Sabe o que é que eu tiro como conclusão? É que o mundo espiritual está organizado. Existem hierarquias na guerra. E essas hierarquias trabalham contra a igreja. Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Satanás não expulsa Satanás, disse o Senhor. Então o inferno está completamente arregimentado, organizadozinho contra a minha vida e contra a sua vida e contra a igreja. Mas aí o Espírito Santo vem para mim e para você e pergunta: e nós? Será que estamos lutando organizados contra ele? Porque ele está organizado contra nós. O problema é que em alguns lugares, até aqui, por incrível que pareça, eu não vejo isso. Mas em alguns lugares eu já vi. Irmãos contra irmãos, pessoas falando mal das outras, um perseguindo o outro, uma disputa terrível, um querendo puxar o tapete do outro, negócio sério. Eu juro, quem jura é mentira, eu não vou jurar não. Eu falo com sinceridade. Eu não vejo isso aqui, não vejo. Não vejo. Se tiver, eu desconheço, pastor. Eu, diante do Espírito Santo que está comigo nesse altar, não vejo. Mas tem lugar que eu já congreguei que só o sangue de Jesus. É uma luta terrível. Ou seja, enquanto os homens estão divididos por causa do poder deles, por causa da oposição deles, para saber quem é melhor, quem se destaca mais, e etc, etc e tal, o diabo está organizadozinho para dar uma porrada nesses indivíduos. É por isso que volta e meia a gente vê, o pastor Éder vê muito mais que eu cara muito mais atualizado. A gente vê volta e meia os famosos metendo a cara no chão. Um se acaba ali, outro se acaba acolá. Por quê? O reino está dividido. O lugar onde ele está
está dividido, falta a armadura de Deus para enfrentar a força certa. Mas nesta noite Jesus está dizendo, irmão, revista-se da armadura de Deus. Se tem um inferno preparado lá fora, tem uma igreja poderosa aqui dentro, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Bendito seja Deus. Então devemos estar revestidos para enfrentarmos essas forças espirituais. Mas pastor, para que nós devemos estar revestidos ainda? Em terceiro lugar, verso 13. Sem forçar o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Precisa forçar o texto, é o que ele vai dizer aí. Para que possais resistir no dia mau. Não precisa nem forçar o texto. No dia mau, devemos estar revestidos, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, estar firme contra elas, para enfrentar os demônios e também para enfrentar os dias maus. O que é dias maus? Dias maus são aqueles dias de tribulação que batem na nossa porta. São aqueles dias de desemprego severo, de crises no casamento severa, crises na família severa, crises na saúde severa. Aqueles dias, sabe, que dá uma vontade de não ter nem nascido, como Jó fala. Aqueles dias que a gente precisa de muita compreensão e é o dia que a gente é menos compreendido. Aquele dia que a Bíblia intitula no texto, dia mau. E se a Bíblia está dizendo que é dia mau, é porque o negócio é russo. Então o dia mau é esse dia. E muitas pessoas sucumbem no dia mau. Volta e meia nós vemos aí falar de pessoas que cometem suicídio. Um dia desse eu estava vendo um indivíduo pulou do elevador Lacerda. O dia mal daquele camarada, ele não suportou o dia mal dele, eu não sei o que foi, mas ele não suportou o dia mal. Eu já tive notícias aqui, vocês também talvez, caso não tenham, consultem, isso é muito fácil de informação, pastores que não sabem enfrentar o dia mal. E no dia mal ou matam ou cometem homicídio também. O dia mal, ele bate na sua porta, irmão, ele bate na minha porta, ele bate na nossa porta. É fato, um dia, o dia mal, se não aconteceu, vai acontecer. É aquele dia, sabe, que a gente quase que perde a cabeça. Todos os problemas vêm de vez. Nem bem sai um mensageiro, entra outro, como diz lá em Jó. É o dia mau, é aquele dia que você olha assim e diz, meu Deus do céu, que coisa horrível. Não deveria ser assim. Alguns olham e dizem assim, eu não mereço isso. É aquele dia horrível. Mas a Bíblia está recomendando a você, olhe para o texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, para quando o dia da prova vier, para quando o dia da luta vier, para quando o dia da tribulação vier, você possa estar firme de pé na presença de Deus, porque você está revestida das armaduras de Deus. Então o dia mau é esse. Se eu fosse perguntar, talvez alguns já tenham vivido o dia mau aqui também. É quando a gente perde um parente, é quando a gente se depara com situações na nossa vida que nós nunca imaginaríamos que fosse nos deparar. E a gente olha para aquele dia como se fosse o dia mais negativo da nossa vida. Eu não sei você, mas deixa eu dizer uma coisa. Tem algumas músicas que eu ouço hoje, assim, acidentalmente às vezes, quando eu era adolescente, cenas que eu vi que eu me lembro. De morte de parente meu, de amigo meu de infância que morreu. Quando eu ouço a música eu me lembro. Marcou, sabe como é que marca? Aquilo ali para mim foi um dia mau. Então, comparando a nossa realidade, é a mesma coisa. Tem dias que vão deixar cicatrizes profundas em você. É o dia que talvez o teu cônjuge escorregue. É o dia mau, é o dia que você sabe de notícias que não queria saber dos seus filhos, ou dos seus pais também. É o dia mau batendo na sua porta, mas Jesus está te preparando através dessa mensagem, e está dizendo para você, filho, filha, revista-se das armaduras de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, não é a armadura de homem não, é a armadura de Deus que vai te manter de pé, é a armadura celestial que vai colocar você de pé na presença do teu Criador. Em último lugar, para terminarmos, devemos tomar as armaduras de Deus ou nos revestir das armaduras de Deus também, para que possamos estar firmes. Olha o que o texto vai continuar, verso 13 e todo até o verso de número 18, como li, mas eu vou ler o verso 13 e vou resumir o verso de 14 a 18. Agora veja na sua Bíblia.
A continuação diz, para que possais resistir no dia mau. Aí diz, e havendo feito isso o quê? Revestido da armadura de Deus. Havendo feito isso, ficai firme. Quando você está revestido da armadura de Deus, aí você fica firme. Firme como, pastor? Como essa firmeza? Aí você olha para o verso 14. Firme como? A resposta no verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Tendo seu corpo vestido com a verdade, que é a verdade que vem de Deus. A verdade da palavra, a verdade do evangelho. Aí o texto vai continuar falando sobre essa armadura que você conhece. Vestido com a couraça da justiça. Deus vai vestir você com a couraça da justiça. Vai colocar justiça em você. E aí continua o texto, verso 16, 15. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Deus vai guardar os teus pés na preparação do evangelho da paz. E falando em paz, é uma coisa que as pessoas buscam muito hoje em dia, principalmente quando vem os dias maus. Principalmente quando vem as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que estar revestidos, e aí continuamos para ganhar tempo, verso de número 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Olha para mim, imagine que você tem lá, deixa eu só repetir para você ver que eu vou falar do escudo. Imagine que você tem lá, está com o corpo cingido, os lombos cingidos, está vestido com a couraça da justiça, está com os pés calçados. Aí o texto vai dizer, pastor, que ele vai botar sobretudo o escudo. Ou seja, o que é isso? A palavra escudo aqui, escudo, os estudiosos chamam esse escudo aqui de elmo. Elmo. O que era um elmo? Existiam dois tipos de elmos. Existia um elmo que era pequenininho, redondo, pequeno, vocês devem ver isso. Esse elmo, às vezes, ele defendia o soldado, e nas bordas do elmo também cortava o adversário. Ele defendia e, ao mesmo tempo, se ele passasse o elmo, cortava. Em alguns momentos até, assim como o Capitão América, ele jogava o elmo no adversário também. Mas existia um outro tipo de escudo, que também era um elmo, que já era maior, e possivelmente é esse escudo que Paulo está falando. Tomar, sobretudo, era um escudo grande que protegia ele. Por quê? Porque o próprio texto diz, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Sempre quando ia um fronte de batalha, em uma hoste de guerra romana, sempre que ia um batalhão na frente, ficava um batalhão atrás. O batalhão, que era infantaria, que ia enfrentando, abrindo ala para que o outro exército fosse vencer. Um ia na frente, lutando, e o outro vinha em sequência, só passando, ganhando território. E vinha outro, e assim sucessivamente, um após o outro. Mas havia que eles tinham um conjunto de escudos. Por quê? Porque o adversário de longe jogava para cima flechas. Você deve ver aqueles filmes romanos, as flechas. E aí, em alguns casos, eles juntavam os escudos uns com os outros, escudo grandão, os elmos grandões, um do lado do outro, e fazia aquela couraça gigantona. Aí as flechas vinham e batia em cima do escudo. Então, quando Paulo diz assim, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis, eram flechas incendiárias que eram lançadas por cima do soldado. Então, não bastava apenas ter o corpo cingido, ter vestido e ter calçado. Se não tivesse o escudo, quando a flecha viesse, essas indumentárias não ia salvar o indivíduo. Então o escudo era importante, mas sobretudo, sobre todas as outras armaduras, sobretudo o escudo da fé. Irmãos, não deixe a sua fé naufragar. Na batalha espiritual da qual estamos fazendo menção nesta noite, a sua fé é fundamental. Tome sobretudo a sua fé, para que no término da sua batalha você possa dizer, como Paulo disse a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Para que você possa, no final dos seus embates, da sua luta, quer você vença, quer você perca, mas a sua fé você não pode perder. Então tome sobretudo o seu escudo, para que você possa estar firme. E aí Paulo continua para terminarmos aqui ainda, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, os irmãos sabem que o capacete protege a cabeça, salvação na mente, ter a convicção da sua salvação. Capacete da salvação e espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, instrumento de defesa, instrumento de ataque. Continuando o texto, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu termino essa mensagem dizendo aos irmãos: irmão, estar armado ou desarmado no mundo espiritual só depende de você. Jesus estava falando no meu coração justamente isso, pastor Raimundo. Estar armado ou desarmado no mundo espiritual não depende do pastor da igreja, para mim estar armado ou desarmado. Não depende do carinho dos irmãos. Para eu estar armado ou desarmado depende de mim. Todas essas armaduras aqui que foram citadas, ela vai me livrar das astutas ciladas do diabo, ela vai me fazer vencer contra os principados e potestades, ela vai me fazer triunfar no dia mal, e ela vai me colocar firme. Mas se eu estiver revestido, se eu não estiver revestido, irmãos, lamento dizer, isso que eu estou dizendo aqui agora, já disse em outras igrejas, e se confirmou, muitos vão ficar para trás. Que é isso, pastor? Muitos que estão ouvindo essa palavra aqui hoje, amanhã poderão estar afastados do evangelho. Por quê? Porque não se revestiram. Se revista. O diabo não brinca, a batalha espiritual é 24 horas. Deus não quer que você fique pelo caminho. A última trombeta vai soar a qualquer momento. Os eventos estão se manifestando aí. Nós podemos constatar isso. Mas Jesus vem buscar uma igreja revestida de poder, revestida de autoridade. E essa igreja é você que está aqui nesta noite. Jesus vem buscar você. Então tome toda a armadura de Deus e espere a volta de Jesus de pé. Deus abençoe esta igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração. Está passando o nosso pastor. Revista-se das armaduras de Deus. Batalha espiritual não é brincadeira, é fato, é real. E nós estamos